Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o programa Família, o projeto de Deus. Então não esqueça, aproveita antes de começar, já vai lá, se inscreva no canal, caso você ainda não está inscrito, né? E compartilhe, comente e curta, porque isso vai melhorar, né, a audiência do programa. Como nós falamos desse programa, hoje nós estaremos falando, dando sequência, né? Nós estamos numa sequência a respeito da família, né? Os aspectos históricos, proféticos, aplicação prática na nossa casa, junto aos nossos filhos. E hoje o personagem de hoje é Eli e seus filhos. E nós contamos aqui com a presença dos pastores, pastor Marcelo, Pai do Senhor. A paz do Senhor, Wallace, Pai do Senhor a todos que estão conosco. A paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, pastor Wallace, pastor Marcelo, e a você que participa conosco, a paz do Senhor Jesus. Bem, a cada dia nós temos vivido experiências novas e assuntos abordados que facilitam, auxiliam você, quem sabe, em casa, um problema, uma situação que você possa ver com seus filhos, e às vezes você vai ter a resposta do ensinamento bíblico, daquilo que foi feito certo e daquilo que foi feito errado. E é esse que nós vamos fazer. Esse programa nós vamos começar, o pastor Fernando vai ler um texto básico, fazer uma introdução e depois nós vamos seguir com o assunto. Amém. Tem alguns textos aqui que poderiam ser lidos no capítulo 2, né, do primeiro livro de Samuel, mas nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 29, que diz assim: Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, hoje nós vamos abordar aqui os filhos do sacerdote Eli. Eli foi sacerdote em Israel, e o texto aqui fala uma coisa interessante, porque os filhos de Eli não foram fiéis ao Senhor, não andaram conforme aquilo que o Senhor queria e tinha para eles. Os filhos de Eli se rebelaram. E o texto aqui que lemos disse uma coisa isso é uma pergunta que o Senhor fez, né, à casa de Eli, né, dizendo assim: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Então, os filhos de Eli eram mais importantes do que o Senhor na vida de Eli, né? E a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Foi o Senhor quem nos deu, né? Então, todas as vezes que olhamos para eles, nós devemos, antes de tudo, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor pela vida deles e entender que o Senhor tem sempre o melhor para eles, né? Então, no caso de Eli, Eli deu mais honra à vontade dos seus filhos do que aquilo que era o projeto do Senhor para a casa dele. E isso trouxe um grande prejuízo para ele, para a sua família, para a vida de seus filhos. A situação é tão séria, né, pastor Marcelo, que na palavra de Deus nos fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Exatamente. Não era contado como filho de Deus, mas sim como filho de Belial, né? É muito séria essa posição, né? Exatamente. O que a gente percebe lendo o texto e lendo a história dos filhos de Eli é que eram meninos que não tinham limites. E como o pai não colocou os limites necessários, eles foram só avançando. Primeiro eles começaram roubando a oferta com garfo. Depois já começou a pegar carne crua mesmo. Carne crua. Daqui a pouco começaram a levar aquilo que era imoral para dentro da tenda. E daqui a pouco dando coice. Ou seja, uma criança, se os pais não estabelecessem esses limites, ele vai avançando cada vez mais, e aí que os filhos acabam se perdendo.
Por isso que eu sempre digo, Wallace e Fernando, que o temor ao Senhor dá limite ao homem. Porque ele vai fazer alguma coisa, aí ele pensa no Senhor, não, o Senhor não vai se agradar disso. Aí ele para. Ele vai fazer alguma coisa, ele pensa, não, o Senhor está me vendo. Ele para. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, Wallace, que há duas coisas que dão limite ao homem. É ter o Senhor e a família. Você vai fazer algo também, você pensa, eu tenho um pai, eu vou envergonhar meu pai. Eu tenho uma filha. Então, o homem, na sua natureza, depois de Adão, ele precisa ter limites, para que ele não venha se perder nos seus próprios caminhos, né? É comum, né? Nós até falamos que a igreja começa... Eu queria trazer um pouco o foco para a nossa vida, para o dia a dia, né? Que a igreja começa em casa, né? Justamente esse aspecto que o pastor Marcelo falou, né? Essa herança, esses valores, né? E o que a gente percebe aqui que isso não foi transmitido para eles, né? E é o grande perigo que nós temos quando nós não transmitimos para os nossos filhos os verdadeiros valores, né? Não só éticos, mas principalmente em relação às coisas do Senhor, né? Todas as vezes que o texto cita, né, o texto bíblico aqui no capítulo 2 cita os filhos de Eli, o Senhor fala de forma muito dura acerca deles, né? E isso que o pastor Wallace comentou aqui, né? Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Isso é muito sério, né? Por que que eles não conheciam ao Senhor? Né? Será que a herança não foi transmitida a eles como deveria ter sido? A falha ali, né, dos pais, né, de Eli, que era um sacerdote do Senhor, né, e que tinha como responsabilidade a transmissão desta herança para os seus filhos, para que o sacerdócio fosse, né, perpetuado, fosse transmitido, né, ele não o fez da forma que deveria, né? E quando nós lemos a palavra do Senhor, que é uma ordenança do Senhor, eu até relatei aqui alguns pontos, que está lá no livro de Deuteronômio, quando o Senhor diz assim, é o Senhor dizendo para Israel, né? Estas palavras que hoje te ordeno, né, estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos. Então não é uma possibilidade, se possível, veja se você consegue, não. E as intimarás aos teus filhos, assentado em sua casa, andando no caminho, deitando, levantando. Então, é uma ação contínua dos pais. É um trabalho contínuo dos pais. A igreja tem a escola bíblica dominical, a igreja tem as aulas das classes, que é ali 1 hora, né, no domingo pela manhã, mas a continuidade de tudo isso é responsabilidade nossa, enquanto pai e mãe. Isso é uma ordenança do Senhor. Diz assim, e as atarás nas tuas mãos. Então, no trabalho, no labor diário, a palavra do Senhor tem que estar inserida em todas as atitudes, em tudo aquilo que for realizado, né? Será como testeira entre os teus olhos, ela tem que ser o governo da casa, da família e da criação dos filhos. Aproveitando essa posição que o Fernando falou, que nós estamos comentando, a gente observa que o texto bíblico mostra que eles serviam por aparência, né? Eles queriam exercer uma função, né, espiritual, mas eles não eram espiritual, não era guiado pelo Espírito, e sim pela razão. Era um sacerdócio carnal e não espiritual. Tudo que diferente do que a gente vive. Então, pastor Marcelo, como que a gente pode evitar isso, que os nossos filhos venham a entender, se está dentro de uma obra do Espírito, mas andando como de aparência, eu sou crente, né? Exatamente, Wallace. Acho que dentro desse contexto que você está falando, eu acho que é um alerta muito grande para todos nós pastores, e diáconos também, porque eles eram os filhos do sumo sacerdote, e por ser, lógico, a lei permitia isso, eles também poderiam ser sacerdotes, mas eles não conheciam o Senhor, eram filhos de Belial, davam coice no altar. Então,
Eli foi extremamente omisso. Os filhos fazendo tudo aqueles absurdos, aquele desrespeito, porque o coice é uma agressão. Você vê que o seu filho faz alguma coisa que aquilo agride as coisas do Senhor. Então cabe ao pai. O que eu acho que a resposta para que o Wallace perguntou? Eu acho que o que faltou aqui, Wallace, foi disciplina. Então, porque a disciplina salva. Lógico que você tem que dizer não, você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que exortar. Mas em alguns momentos que isso não está funcionando, tem que ter a disciplina. Mostrar o certo e o errado. O errado. E mostrar até um pouco mais, Wallace, que tem as consequências do erro. Fazer ele sentir certas perdas. O pai tem essa capacidade, porque tem esse governo sobre os filhos. A disciplina pode levar a uma reflexão, pode levar ao sentimento de perda ali temporário e leva a uma nova posição. Você vê que o correto ali era o Eli, com todos aqueles absurdos que eles faziam, eles deveriam ter sido afastados do sacerdócio. Isso era possível naquela época. Eles deveriam ter sido afastados. O pai fez vista grossa, uma conversa leve, e o fim foi trágico. Eu acho que isso fica para todos nós pais, que a gente fica muito preocupado em que a disciplina, hoje, o mundo de hoje, até o Wallace falou muito bem isso no programa passado, Wallace, que fica hoje é uma linguagem que a disciplina pode criar um trauma e que isso não é politicamente correto. Não, olha, ao contrário. O Senhor disciplina porque é que Ele ama. A disciplina pode salvar o filho de um caminho tortuoso, que é o que faltou no caso dos filhos de Eli, eu entendo. E isso é muito comum, né? Aproveitando a situação, as pessoas, às vezes, os filhos, é muito importante que nós pais, ao ver um ato, alguma coisa acontecendo, um fato que sucedeu, você mostrar para o seu filho, tá vendo? Isso aí não agrada o Senhor. Ou até, isso aí agrada o Senhor, viu? Glorificou o nome do Senhor. Para mostrar à criança, desde pequena, e no texto que Fernando mencionou lá de Deuteronômio, Moisés fala isso, andando, deitando em sua casa, andando pelo caminho, quer dizer, a todo momento surgem situações que nós podemos aos nossos filhos mostrar, está vendo isso, meu filho? Isso agrada o Senhor, está vendo isso? Isso desagrada o Senhor, que eles vão vendo a diferença e vai criando essa e levá-los também a uma experiência, né? Porque o grande problema hoje, a responsabilidade que nós temos é levar os nossos filhos desde pequeno a uma experiência com o Senhor, porque se eles tiverem a experiência deles, o resto é consequência, não é mesmo, Marcelo? E dentro desse aspecto, Wallace, que você acabou de falar, e daquela questão da aparência, acho que na guerra que eles morreram, isso fica muito claro, que era só uma aparência, tinha até cargos e funções, mas não tinha vida espiritual. Porque eles foram para a guerra, no primeiro momento, foram derrotados, foram de novo e levaram a arca. E entender que levar só a arca, Fernando, resolveria. Mas não havia arrependimento, não houve uma mudança de vida, não houve uma mudança de postura, eles queriam continuar fazendo a mesma coisa, mas porque a arca está aqui agora, nós vamos vencer. E como se a arca fosse quase que um elemento místico para eles. E a arca não era um elemento místico que ia dar sorte, um talismã. A arca era para ser a presença do Senhor. Então não adianta se pensar, não, porque eu sou da igreja, eu vou vencer as minhas batalhas. Não, porque eu levo. Não, se não houver uma vida, se não for só aparência, se não houver uma vida genuína, não adianta invocar o nome do Senhor. Isso só vai fazer sentido se realmente os nossos filhos tiverem uma vida genuína, realmente espiritual, na presença do Senhor. Ou assim, a minha mãe é uma serva, né? O meu pai Exatamente. é uma serva, eu vou pedir minha mãe para orar, vou pedir o meu pai para orar, vou pedir o pastor para orar, e na hora a guerra ali, simbolizando as nossas batalhas, né, diárias, as lutas que cada família enfrenta, que cada jovem enfrenta hoje, né? Na hora da prova, eles não suportaram, né? E o fim, como o Marcelo já falou, o fim foi trágico, né? Foi o resultado de toda aquela vida longe do Senhor, afastada do Senhor, e num momento ali de guerra, de batalha, eles foram vencidos e perderam suas vidas. E
trazendo isso para nós podemos falar de vida espiritual, né? De vida espiritual. Nenhum de nós quer que nenhum de nossos filhos, né, saia da presença do Senhor, perca a bênção do Senhor, morra espiritualmente, e nós temos essa responsabilidade, que é a transmissão desta herança que um dia nós recebemos do Senhor com disciplina, né, com amor, mas com disciplina, e mostrando a eles aquilo que glorifica o Senhor, aquilo que não glorifica o Senhor, e nesta posição nossa, com certeza o Senhor vai confirmar a bênção e o nome dele vai ser glorificado, né? E se observa, né, o Wallace Fernando, que antes do juízo, o Senhor falou várias vezes. O Senhor usou o homem de Deus, falou com ele, olha, apontou. Depois usou o menino Samuel, olha a situação. Então, quando você tiver um juízo, lá, às vezes, infelizmente, você pode ter certeza que antes do juízo, o Senhor falou muitas vezes, o Senhor vai avisando, porque o Senhor não é um Deus omisso, e ele é tardio em irar-se. Aí o juízo para o Senhor é o último recurso. Então, aí fica um alerta para todos nós. O Senhor está falando, o Senhor começou a mostrar, deu um sonho, deu um dom espiritual, o pastor chamou para falar, se você foi chamado na escola, dá ouvidos. É o lema do ano, quem tem ouvidos ouça, porque o que o Senhor quer livrar é o pior. E não é aquele instinto materno e paterno tão forte que nunca acha que os filhos estão errados. É preciso desarmar isso e ouvir, porque em ouvir é que está o livramento, né? Às vezes, né, nós temos, comentamos ali há pouco, nós temos um recurso muito grande na igreja, né? Muitos conteúdos para a gente meditar, não só a palavra, mas experiências que são transmitidas, que a gente tem que ver justamente isso, para que a gente possa fazer essa aplicação junto aos nossos filhos. E é interessante que nesses programas que nós temos feito, né, Marcelo e Fernando, nós temos observado 2 pontos fundamentais: desobediência e omissão. É verdade. Né? Os casos, ou foi desobediente, veio a consequência, né? ou foi omisso, como o caso aqui, né? Omisso, não tomou providência, e isso vai gerando uma consequência tão grave, né? Ao ponto de o Senhor dizer que ele não teria na descendência dele nenhuma pessoa mais velha, né? Que todos iam morrer novos, né? E foi o caso, 2 morreram juntos, né? E isso é muito, muito sério, que a gente tem que aproveitar e oportunizar. Companheiros, estamos chegando ao fim de mais uma edição. Quiser fazer alguma consideração final sobre esse assunto e encerrarmos. Paz do Senhor Wallace, né? Paz do Senhor Fernando, paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos encerrando mais um programa. Daqui a pouquinho começa, né, o nosso culto, né, das 20 horas no YouTube. Não esqueça de curtir, né, de compartilhar, para que a audiência seja, que Deus possa te abençoar na sua família em todos os ensinos que estão sendo transmitidos. A paz do Senhor Jesus a todos. Família, um projeto de Deus.